Bom dia! Vamos para a leitura das senhas diárias para hoje, dia 13 de março de 2023, uma segunda-feira, 20º dia na quaresma. Faltam 25 dias para o início do Tríduo Pascal, na sexta-feira da Paixão, e 27 dias para a Páscoa. Lembrando que isso não é somente uma contagem, assim, é litúrgica, formal. Isso é também equiparado na fé a ansiedade pelo reino de Deus, porque a festa da Páscoa não é um dia de procurar ninhozinho, fazer churrasco e fazer a família. Pode fazer tudo isso, deve, se quiser, e se for um costume da família, se for algo assim que também é delicioso, muito bem, pode e deve fazer almoço, procurar ninho, fazer um encontro familiar, mas isso é somente o que você faz por gostar de fazer, por tradição, por costume. O mais importante é o significado. O que é a festa da Páscoa? Porque Jesus estava comemorando a Páscoa, então o que é a Páscoa? Ele foi morto durante os dias da Páscoa, então o que é a Páscoa? E por que ele se liga com a ressurreição e com esse embate conflituoso e violento que põe Jesus na cruz? O título para estas senhas diárias de hoje, senhas e a reflexão que eu dou, devemos acordar do sono e da cegueira da ignorância. Devemos acordar do sono e cegueira da ignorância. A quaresma como ensaio. Ignorância não é somente aquilo que também é ignorância, é não estudar nada, não ser curioso de nada, não pensar como as coisas funcionam, como elas são, a ignorância consigo mesmo, a ignorância com os outros, a ignorância da ciência e também a ignorância religiosa, a ignorância de Deus, da sua religião. Devemos acordar do sono e da cegueira, da ignorância, de todas as ignorâncias. Elas nos imobilizam. Quem se conforma por não ver, não saber, ou se imobiliza ou tenta fugir através de fantasias. Eu vou tentar hoje num vídeo, talvez eu grave hoje à tarde, falar sobre verdade e mentira nas religiões. Porque eu também edito vídeos sobre outros assuntos, né? Aliás, veja se você é inscrito, inscreva-se. E convide outras pessoas para inscrever-se. Eu estou a 30 pessoas para ter 150 inscritos. Colabore, convide outras pessoas, mande um vídeo, diga, não quer te inscrever. O primeiro versículo para o dia de hoje é o Salmo 115, versículo 2. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Lá no tempo de Israel, né? Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Ou porque não tem uma imagem, ou porque Israel perdeu uma guerra.
E daí Israel responde: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Faz tudo como lhe agrada. Também aquilo que às vezes me prejudica. Mas não é bem assim. Lá nesse Verdade e Mentiras da Religião, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre certas idealizações que se faz nas religiões, em geral, também na cristã. E o segundo versículo para o dia é de Atos 17:30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele quer que vocês saibam e ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque com a ignorância também está a ignorância do pecado. Do que realmente é o pecado. Tem gente que acha que pecado é uma coisa, mas talvez não seja. Talvez só leia, só tenha ouvido falar de um certo tipo de pecado. Mas será mesmo? Você tem tanto, pensou, refletiu tanto assim, leu tanto assim, pensou tanto assim sobre os assuntos da fé e sobre todos os assuntos. Você consegue pensar nos assuntos da fé, de outros assuntos e fazer comparações? Porque às vezes você diz, eu estou pensando sobre assuntos da fé, mas só está pensando no que você imagina que é o certo, né? Tem que ler, tem que comparar, tem que relacionar, ver o que é real, o que não é real e como é que isso se insere na fé. A oração foi feita por 3 pessoas: Gabriel Komorowski, Benigna Carstens e Walter Eugen Schmidt. E é a seguinte: iniciaste tua obra com amor, Deus. Leva teu plano ao objetivo final. Começaste com amor, leva ao objetivo. Nós cremos sem vacilar que nada te impedirá. Nós temos essa esperança de que nada te impedirá. Começaste com amor, criaste o mundo, etc. E queres levar ao objetivo, o reino de Deus. Nós cremos sem vacilar que isso acontecerá. Cremos, tá? Esperança. Agora, acorda as pessoas que em paz estão dormindo. Tu tens que fazê-lo. Mostra-lhes a verdade. Tu tens que fazê-lo no sentido não de estar mandando em Deus, mas para que elas vejam, acordem. Mostra-lhes a verdade da tua luz que rompe toda a escuridão. Não com ameaça, mas com tua luz. Não acorde elas com ameaça, mas para que elas vejam a tua luz, que rompe a escuridão do sono, da cegueira. A primeira leitura bíblica vem do livro de Lucas, do Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, para a multidão, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas filhas, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, mais do que a missão, o projeto do reino de Deus, não pode ser meu discípulo. Radical, né? E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
Qual era a cruz que carregava Jesus? A que cruz Jesus está se referindo? A cruz desse embate com o pecado, com o egoísmo, com os interesses, ganâncias, interesses políticos, como tinham os fariseus que mataram Jesus. Foi um embate. Eu disse, a Páscoa, a Páscoa, Jesus estava comemorando a Páscoa e nessa comemoração da Páscoa é que ele foi morto. E esse ser morto foi de cruz. A cruz foi esse embate com os poderes e interesses das ganâncias humanas, do pecado humano. Pois se você lançar o alicerce, qual de vocês que quer construir uma torre, primeiro não se assente e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente. Então, antes de seguir, pensa nas consequências, pensa se tu tem força, ou vai com a força calculada. Aqui tu tem. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que viram rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo ir a uma guerra, não calcula primeiro quantos soldados tem e quantos soldados tem outro. Ele não está falando em guerra, ele está falando em calcular suas forças. Se não for capaz de enfrentar o outro, enviar uma delegação, pedir a paz e falar um acordo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, tudo, inclusive seus familiares, sua família, sei lá, mas o que ele precisa estar disposto a abrir mão quando começar esse combate. Você já enfrentou um problema ético no seu trabalho porque viu que o seu trabalho está fazendo mal a pessoas? Se não for capaz de arriscar isso, não é capaz de ser discípulo. Vai escolher primeiro o trabalho, deixando Jesus. Claro que às vezes é preciso a gente ser um pouco também realista, né? Não vai morrer de fome. Mas tem um certo limite isso. De que o dono o meu patrão, ou sei lá quem, ou um presidente, pode dizer o que eu posso e não posso fazer, quando eu estou seguindo a Jesus. Quando eu estou falando das injustiças desse país, presidente que não quer deixar eu falar das injustiças, não é? Defender os pobres, os fracos. Aí eu tenho que tomar, eu tenho que dizer, eu quero seguir a Jesus, ou não. E eu estou gastando muito tempo, porque eu tenho ainda o segundo texto, que eu vou ter que resumir, não dá mais tempo de ler, que diz assim, olha, nada nos separa do amor de Deus, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus. E em todas essas coisas somos capazes e por ti enfrentamos tudo que for necessário a cada dia na nossa vida. Quem não for capaz de renunciar, não pode seguir Jesus. E precisamos acordar do sono e da cegueira da ignorância quanto a isso também. Não é possível fazer uma religião customizada, morna, sem princípios.
Beijo.